Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje chegou o dia de nós aprendermos a fazer a mala de mão, né, que faz parte das aulas dessa semana com o tema viagem. Então nós vamos fazer essa mala, gente, que ficou muito linda e é super fácil de ser feita. Olha só, ela tem um espaço aqui, ó, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Lembrando que este tecido aqui, ó, é lá da Avimor Tecidos, é uma sarja impermeável. Eu até aproveitei o desenho dela, ó, para fazer um trabalho aqui por cima, ficou super bacana. Amei o resultado. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo. Vão lá conferir as opções de estampas, jeans, sintético, enfim, eles têm uma infinidade de produtos lindos lá. E tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Antes de começar a aula, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Então agora chega de papo e vamos começar a nossa aula. Pessoal, para fazer essa mala de mão, nós vamos precisar, para o corpo dela, cortar a medida de 40 centímetros de largura por 30 de altura. 40 por 30, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador. Aqui eu estou utilizando a manta R2 mais o TNT. E duas vezes no tecido de forro. Eu fiz um arredondamento em todos os cantos. Para fazer esse arredondamento, você pode utilizar um cone de linha, você pode utilizar uma tampinha, tá? Eu fiz utilizando uma régua de cantos arredondados, que facilita muito o nosso trabalho. No canal do zíper, nós vamos precisar cortar a medida de 54 centímetros de comprimento, 54 por 7,5 de largura, 54 por 7,5, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador e duas vezes no tecido de forro. Vamos precisar aí de aproximadamente 65 centímetros de zíper, dois cursores. Aqui eu vou utilizar dois cursores, mas quem quiser pode utilizar apenas um. Para o fole, nós vamos cortar a medida de 80 centímetros de comprimento por 15 de largura. 80 por 15, uma vez no principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, para fazer essa bolsa eu estou utilizando a sarja impermeável. Eu vou utilizar ela tanto na parte externa quanto na parte interna também com os forros. E eu quero dar uma dica para vocês. Como eu falei no início do vídeo, para fazer esse projeto eu estou utilizando a sarja impermeável da Avimor Tecidos. Vou utilizar ela tanto na parte externa quanto na parte do forro também. E essa sarja aqui, ó, ela tem essa estampa de quadriculados. Então, para eu unir o tecido principal, né, mais a manta, eu aproveitei o desenho da minha estampa e fui fazendo as costuras, né, seguindo esses quadriculados. Então é uma dica aí, ó, para quem tá utilizando às vezes o mesmo tecido que eu, ou tá utilizando um outro tecido que tem um desenho que te permita a fazer isso, né, a seguir os desenhos, fazer esse trabalho. Lembrando que essa medida aqui do fole, ela está aumentada e nós vamos definir a medida exata do fole na hora que nós estivermos montando a mala de mão. Para os tirantes, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido medindo 12 centímetros de largura por 10 de altura, duas meias argolas. Aqui eu estou utilizando a de 3 centímetros, tá? E essa medida aqui é para fazer um tirante para uma meia argola de 3 centímetros. Mas quem quiser pode utilizar uma alça pronta. Vamos precisar também de duas tiras de alça medindo 40 centímetros, duas de 40, e duas tiras de alças medindo 50 centímetros. E essa mala de mão, ela vai ter também uma alça transversal.
Para fazer essa alça, eu sugiro que vocês façam ela com 1,40 m, ou de acordo aí com o tamanho de vocês ou o tamanho da cliente, né? Às vezes tem cliente que gosta de uma alça maior, então a alça vocês podem fazer de acordo aí com o que vocês já têm o costume de fazer. E na parte interna eu vou fazer um bolso simples, e para fazer esse bolso eu cortei aqui um pedaço de tecido medindo 40 centímetros de altura por 30 de largura, 40 por 30. E vamos precisar também de um viés para a gente fazer acabamento na parte interna. Nós vamos começar aplicando as alças de mão na nossa mala. Então, o primeiro passo vai ser pegar os espelhos e encontrar o meio da parte de cima e da parte de baixo. Vocês vão fazer isso com os dois espelhos, tá? Tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Então, como que a gente vai fazer? Ó, depois de ter encontrado o meio aqui, a gente vai pegar uma régua e vai deixar um espaço aqui de 9 centímetros. Então, eu vou posicionar minha régua aqui, já vou posicionar ela no meio também. 9 centímetros. Já vou marcar aqui embaixo, ó, do 9 centímetros, ó, daqui pra cá, 9 centímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. E desse meio, nós vamos deixar um espaço para cada lateral de 7 centímetros, tá? Então, olha só, daqui pra cá, 7. Vou fazer aqui uma marcação. Daqui pra cá, 7. Eu vou fazer aqui uma marcação, né, nos 7 centímetros. Vocês vão repetir esse processo do outro lado também. Então, só recapitulando, ó. Daqui até aqui tem 9 centímetros. Achou o meio? Do meio para cada lado, você vai deixar 7 centímetros e fazer uma marcação. Vocês vão repetir esse processo no espelho da parte de trás também. Feito isso, vocês vão pegar a alça de 50 centímetros. Quem quiser fazer uma alça maior, pode, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou selar as extremidades da minha alça. E vou posicionar ela aqui, ó, do ladinho desses 7 centímetros que eu marquei, ó. Então, vou marcar aqui. Você pode colocar clipe ou você pode colocar alfinete. Vou pegar do outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó, 7 centímetros. Ó, como que vai ficar. E aí, você vai na máquina e vai passar uma costura bem reforçada aqui, ó, para prender essa alça. Nós vamos repetir esse processo do outro lado também, do outro espelho, ó, para já fazer tudo junto. Prontinho, já passei a costura. Gente, eu fiz 2 costurinhas bem reforçadas, viu? Como vai ser uma malinha de mão, ela vai carregar muito peso, então é necessário, né? É muito importante que essas costuras estejam bem reforçadas. Então, agora que a gente fez aqui, colocou as alças, a gente precisa fazer o acabamento aqui nessa parte. Então, para isso, a gente vai pegar aquele outro pedaço de alça, medindo 40 centímetros, e vai posicionar aí, ó, tampando essa parte que foi costurada. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou até colocar uma régua para eu ver qual que tá sendo a altura aqui que eu tô pondo essa outra alça, ó. Então, eu vou pôr ela aqui, ó, com 7,5 e já vou prender aqui na lateral. Prender aqui na outra lateral também. Então, daqui até essa alça aqui tem 7,5. E vou fazer a mesma coisa aqui nesse espelho da parte de trás para ficar algo simétrico, tá? Então, 7,5. Ó, e agora é ir na máquina passar uma costura em cada lateral dessa alça aqui, ó.
vai na máquina, passa uma costura em cada lateral, prendendo essa alça. Então aqui, pessoal, ó, eu fiz a costura com um pé de máquina em cada lateral. Agora eu vou passar uma outra costurinha bem na beiradinha da alça, tá? Então vão ficar vão ficar 2 costuras em cada lateral, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, então agora eu vou fazer uma mais próxima aqui da extremidade, ó. Eu fiz nessa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar, porque a linha tá da mesma cor. Então ficaram 2 costurinhas em cada lateral, então aqui ficou bem presinho, ó. Prontinho, pessoal, e eu já aproveitei e apliquei a minha etiqueta aqui, ó. Lembrando que as minhas etiquetas são lá da Oficina dos Badulaques, tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Então, os espelhos já estão prontos, olha só que lindos que ficaram, né? Depois a gente pode refilar essas alças aqui, ó, e selar elas também. Agora nós vamos reservar esses espelhos por alguns minutos e vamos trabalhar com o forro e fazer o bolso da parte interna. Lembrando que esse bolso aqui, pessoal, é uma sugestão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer bolso com zíper, um bolso maior. Então nós vamos pegar aquele pedaço de tecido medindo 40 de altura por 35 de largura, vamos dobrar ao meio, passar uma costura em toda a volta, deixar um espaço sem costurar para a gente desvirar. Costurei, agora eu vou tirar esses cantinhos aqui. Vou desvirar. Vou ajeitar aqui todos os cantos. Vou dobrar aqui, ó, essa parte que ficou sem costurar. E pode passar no ferro e pode rebater uma costura aqui em cima. Já rebati a costura aqui. Agora a gente vai pegar um dos espelhos da parte do forro e vai posicionar o bolso, tá? Eu vou posicionar o meu bolso deixando aqui aproximadamente 7 centímetros. 7 centímetros, ó. Posiciona ele. Então, ó, daqui até aqui tem 7 centímetros. Centraliza o bolso, vai na máquina e passa uma costura em toda a volta. Passei a costura em toda a volta. Agora a gente pode dividir esse bolso em 2, tá? Prontinho, ó, fiz 2 bolsinhos. Agora, quem quiser pode fazer outro bolso desse, gente, no outro espelho, tá? Fiquem à vontade. Agora nós vamos pegar os espelhos principais que estão estruturados e vamos posicionar o avesso do forro sobre o avesso aqui do tecido principal que está estruturado. Alinha tudo direitinho, passa clips em toda a volta. Coloquei os forros, posicionei avesso com avesso. Agora é ir na máquina, gente, e passar uma costura em toda a volta. Essa costura pode ser uma costura reta na sua máquina industrial, ou se você tiver uma máquina doméstica e quiser passar um zigue-zague em toda a volta, também pode ser. Eu vou fazer isso e já volto. Já apliquei aqui o forro. Agora nós vamos reservar essas partes para nós trabalharmos agora com o canal do zíper. Nós vamos pegar aqui, ó,
o direito do zíper. Dessa vez eu não vou destacar o zíper, tá? Nós vamos pegar o direito do zíper, que é essa parte aqui onde tem os dentinhos, e vamos posicionar sobre o direito aqui do tecido que está estruturado, ó. Rente à extremidade e vamos na máquina passar uma costura. Ó, passei a costura, agora eu vou pegar o forro e vou posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal e, no caso aqui, o avesso do zíper, ó. Dessa maneira. E passar uma outra costura aqui. Passei aqui a costura, agora eu vou pegar aqui o forro, vou puxar ele todo para trás e vou rebater uma costura aqui, ó. Então, puxa bem o forro, pode colocar clipes. Ó, prontinho, fiz aqui, ó. Rebati a costura. Agora a gente vai pegar o outro lado aqui, ó, do canal do zíper, que tá estruturado com a manta, e vai posicionar o direito do zíper sobre ele. Ó. Então, tá assim, ó. Pega aqui o direito do zíper, posiciona sobre a outra parte do canal do zíper que está estruturada. Alinha bem certinho, de acordo com esse primeiro canal do zíper aqui que você colocou, essa primeira parte do canal do zíper. Vai alinhando, vai na máquina e passa uma costura prendendo. Coloquei aqui, agora vou pegar o outro forro, posicionar aqui, ó, sobre o avesso do zíper e passar uma costura prendendo. E agora é puxar tudo e rebater a costura desse lado aqui também. Prontinho, aqui, ó, fizemos o canal do zíper. Agora a gente vai colocar os cursores. Então eu vou pegar aqui, ó, vou tirar o pedacinho dos dentinhos de um dos lados do zíper e vou encaixar um cursor. Vou posicionar no meio e vou repetir o processo do outro lado também. Tiro um pedacinho. E coloco aqui o cursor. Prontinho, o nosso canal do zíper está pronto. Agora a gente vai fazer os tirantes para posicionar aqui. Então, os tirantes são bem simples, né? Vai pegar aquele pedaço de tecido medindo 12 por 10, dobrar ao meio, depois encontrar as extremidades no meio, dobrar novamente, ir na máquina e passar uma costura em cada extremidade. Pronto, fizemos aqui os tirantes. Vou colocar aqui na meia argola. Fazer isso aqui com outro. E agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai, ao invés de colocar o tirante aqui, ó, rente ao zíper, eu vou colocar ele diferente dessa vez. Eu vou colocar ele do lado do zíper, tá? Então, olha só. Você colocou o zíper, você vai deixar 1 centímetro e vai posicionar o seu tirante. Você vai fazer isso de um lado. E aí, você vai fazer do outro, do lado contrário. Então, olha só, o meu tá aqui, o outro eu vou colocar aqui.
tá? Porque aí na hora que a mala estiver pronta, assim, ó, vai ficar um tirante aqui desse lado e o outro desse lado, tá bom? Para ficar equilibrado. Então, vou deixar aproximadamente 1 centímetro e vou aplicar aqui o meu tirante. E agora eu vou passar uma costurinha prendendo esse tirante. Faz uma costura bem reforçada, tá? Então, uma ficou desse lado e o outro ficou desse lado. Ai, Dani, eu não gosto de posicionar assim, eu quero posicionar no zíper. Pode posicionar, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Isso aqui é uma sugestão, né, de como posicionar os tirantes, diferente do tradicional. Agora, se você quiser posicionar rente aí ao zíper, um de um lado e do outro, pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Eu posicionei 1 centímetro aqui do zíper, ó, 1 centímetro, porque a gente tem que lembrar que aqui tem que ficar uma área confortável pra gente costurar depois, tá? E não deixa muito rente, porque essa meia argola tem que ficar bem longe aqui da área da costura, tá bom? E agora a gente vai fazer aquele teste pra gente ver o tamanho do fole. Ai, Dani, por que você não passa a medida exata? Por que eu não faço isso? Gente, eu já expliquei isso em outras aulas, mas eu vou falar aqui novamente. Ocorre uma variação aí de tamanho do fole de acordo com o tecido que você está utilizando, de acordo com a estruturação que você está utilizando, de acordo com a máquina que você está costurando, se é uma máquina industrial, se é uma máquina doméstica, tá? Depois eu até sugiro vocês que façam um teste aí no ateliê de vocês. Quando você usa estruturador diferente, isso interfere sim no tamanho do fole. Por exemplo, quando eu faço uma bolsa utilizando o linho Classic, o tamanho do fole é diferente do que quando eu faço uma bolsa utilizando a sarja e estruturando com manta e TNT. Então, por isso que eu prefiro passar uma medida maior para a gente descobrir o tamanho do fole juntas, né, de acordo aí com a costura de cada um, tá bom? Então, é mais tranquilo, na hora de juntar o anel da bolsa com os espelhos, você vai fazer essa parte mais feliz, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não sabe, gente, anel é a união entre o canal do zíper com o fole. Então, agora a gente vai formar o anel. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar a extremidade do fole e vai posicionar sobre o direito aqui do canal do zíper. Então, é direito do fole sobre o direito do canal do zíper, ó. Vou posicionar aqui. E aqui, ó, percebam que o tamanho do meu fole ficou exatamente do tamanho aqui do meu canal do zíper depois de ter colocado o zíper. Essa distância aqui do zíper, ela é variável. Tem gente que gosta de colocar o tecido bem mais rente aqui aos dentinhos do zíper, tem gente que gosta de deixar mais distante. Então, de acordo com isso, pode ser que haja alguma diferença entre a largura do seu canal do zíper e a largura aqui do seu fole. Mas isso é algo super fácil de se resolver, né? Se, por exemplo, você gostar de colocar o seu tecido bem rente, bem mais próximo aqui que o do dente do zíper, e por acaso o seu canal do zíper ficar um pouquinho menor, né, na largura do que o fole, é só você refilar o fole, tá? E vice-versa, se acontecer o contrário, de ficar essa parte do canal ficar mais larga do que o fole, é só você refilar. Combinado? Eu tô falando isso porque isso pode acontecer, porque a forma de colocar o zíper é muito variável. Tem gente que gosta de colocar com o
o pé calcador próprio para zíper, tem gente que faz sem. No meu caso aqui eu fiz sem, eu fiz com o pé calcador normal da máquina. Então, só estou avisando para vocês que essas variáveis podem ocorrer, tá? O meu aqui, ó, bateu certinho. Então, agora, coloquei aqui direito com direito e vou passar uma costura aqui prendendo. Nessa hora, cuidado com a meia argola, tá? Não vai costurar ela. Ó, costurei aqui. Aqui, pessoal, eu deixei aqui nessa área da costura sem o TNT, só com a manta, tá? Para diminuir camadas. Então, posicionei aqui, ó. Olha que lindão que tá ficando. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Encontra o meio do seu canal do zíper, ó. Dobra ele assim, ó. E encontra o meio e faz um pique no canal do zíper. Tá? Posiciona bem certinho. E encontra o meio, ó. Feito isso, a gente vai pegar o espelho aqui, ó, da parte da frente. Vai reafirmar o meio tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, tá? Então, eu vou começar aqui com o meio da parte de cima, que eu já tinha achado. Vou posicionar o meio aqui do canal do zíper nesse meio que eu encontrei. Puxa a alça. E agora, gente, é colocar clipes em toda a volta pra gente ver o tamanho exato aí desse fole, tá? Então aqui, pessoal, ó, prestem atenção nessa parte. Passei o clipe aqui em toda a volta, unindo aqui, ó. E essa parte aqui tá solta, lembra? Então, o que a gente vai fazer pra gente medir esse fole? Ó, entender isso é libertador, viu? Porque você vai conseguir fazer qualquer peça aí que tenha anel. Então, olha só. Você vai sobrepor o seu fole ao canal do zíper, ó. Sobrepõe. Ó, meu canal do zíper tá aqui. Aqui tá o meu fole. Vou sobrepor bem certinho. E aí, logicamente, que eu vou deixar um espaço para costura no canal do zíper e no fole também. Então, eu vou deixar aqui, no meu caso aqui, eu vou deixar 1 centímetro aproximadamente, ó. Então, eu vou respeitar aqui a área da costura do canal do zíper e vou respeitar a área da costura do fole. O que exceder aqui do fole, tirando a área da costura, eu vou refilar e cortar. Vou refilar, né? Então, vou marcar aqui, ó, eu marco com uma caneta. E agora, eu tiro esse excesso. Então, aqui, pessoal, eu já refilei o meu fole, já refilei o forro do fole também. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai finalizar as costuras que nós estávamos fazendo, ó. Lembra que a gente começou essa costura aqui? Agora, a gente vai pegar o forro do fole e vai colocar o direito do forro sobre o avesso aqui do canal do zíper, alinhando bem certinho. E vai na máquina e vai passar uma costura aqui prendendo. Ó, fiz aqui a costura. Como aqui, pessoal, é uma mala de mão, né? A pessoa vai carregar peso. Eu gosto de fazer costuras duplas aqui, ó. Então, eu fiz uma costura bem reforçada, depois eu fiz uma outra costura paralela, tá? Aí, quem quiser já pode refilar um pedaço desse zíper e selar também. Agora, a gente vai pegar a outra extremidade do fole e colocar sobre a extremidade do canal do zíper, direito com direito. Não esquece de posicionar corretamente a sua meia argola para não correr o risco de você passar a agulha em cima dela, tá bom? Isso é muito sério, gente. Preocupa com isso. Eu já estraguei minha máquina fazendo isso, tá? Não tendo essa atenção. Ó, vou posicionar e vou passar uma costura aqui. Passei a costura, agora eu vou pegar a outra extremidade do forro, do fole, e vou posicionar o direito dela sobre o avesso aqui do canal do zíper e vou passar a costura.
Ó, já vou refilar aqui o meu zíper. Pronto. Agora a gente vai desvirar aqui o nosso anel. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, unindo o forro, né, a parte principal que tá estruturada, tá? Essa costurinha pode ser uma costura reta ou, se você quiser, pode ser um zigue-zague em toda a volta. Já passei aqui uma costura em toda a volta, na verdade eu passei um zigue-zague. Agora eu vou rebater uma costura aqui, ó, nessa parte onde une o canal do zíper com o fole. Prontinho, fiz a costura. Agora a gente vai unir aqui essas costuras que nós acabamos de fazer. Vai colocar um clipe em cada lateral e vamos achar o meio, tanto aqui, ó, da parte de baixo, quanto aqui da parte de cima, dos dois lados, tá? Então, posiciona bem certinho. Fiz um pique aqui. Vou fazer outro aqui, vou fazer do outro lado também. Pra que tanto pique, Dani? Pra bolsa não ficar torta, gente. Prontinho. Já encontrei. Já fiz os piques. Olha só que lindo, gente, que ficou com essa sarja. Ficou bem bacana, né? Então agora a gente vai unir o anel com os espelhos. Reencontrem aí o meio da parte de cima e da parte de baixo, tanto do espelho da frente quanto do espelho da parte de trás. E agora a gente vai posicionar o direito aqui do canal do zíper com o direito aqui do espelho, meio com meio, tá, gente? Posiciona. Direito com direito. Já vou desvirar aqui a outra parte, ó. Já vou pegar aqui a parte de baixo e posicionar com a parte de baixo do espelho. E agora é prender toda a volta aí com o clipe. Prontinho, pessoal. Coloquei aqui, ó. Por isso que é importante a gente fazer a medição do fole da forma correta, para que isso aqui ocorra, ó. Para que o anel fique exatamente do tamanho dos espelhos, ó, e que tudo se encaixe, tá? Então tenha paciência nessa hora, faça com muita calma para você ficar feliz nessa hora aqui, ó. Então agora eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo, né, esse anel ao espelho da parte da frente. Ó, passei aí a primeira costura, desvira, vê se os cantos arredondados estão bem costurados, tá? Dá uma olhadinha aí, se tá tudo bonitinho. Então aqui, pessoal, ó, certifiquei se estava tudo direitinho, fiz uma costura bem reforçada, tá? Fiz costuras bem reforçadas. Agora a gente vai colocar o outro espelho aqui, tá? Então, vou posicionar meio da parte de cima com o meio da parte de baixo. E agora, prender tudo com o clipe
Olha só, prendi tudo aqui, agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Aí eu gosto sempre de abrir o zíper assim, ó, pra me ajudar nessa parte. Pessoal, ó, passei a costura do outro lado, então já tá bem costuradinha. E para finalizar, a gente vai colocar o viés. Para finalizar, eu vou aplicar aqui o viés Boneon. Eu gosto muito do viés Boneon, acho prático de ser aplicado, mas se você quiser, você pode fazer o viés com o próprio tecido ou usar outro tipo de viés que você já tem o hábito aí, tá? Vou passar esse viés. Começar aqui na parte de baixo. Vou prender tudo com o clipe para facilitar. Ó, então aqui, ó, passei clipes em toda a volta. Eu acho que essa é uma maneira de ajudar na aplicação do viés, é colocar os clipes, auxilia bastante. E aqui no finalzinho, ó, eu deixo sobrando um pedacinho. Eu vou selar esse pedacinho aqui. E aí, quando eu tiver costurado e estiver chegando aqui no final, ó, eu dobro esse pedaço aqui em excesso e sobreponho essa outra parte aqui. Então, é assim que eu faço o acabamento do viés, tá? Tem gente que gosta de só selar e unir assim, eu particularmente não gosto. Eu gosto de dobrar um pedacinho e sobrepor. Então, agora é passar viés em toda a bolsa. Outra dica, tem uma chavinha de fenda. Pode ser uma dessa, pode ser uma mais fininha, maior, que vai te auxiliar bastante nessa hora de aplicar o viés também. Prontinho, pessoal, apliquei o viés aqui, ó. Agora eu vou aplicar do outro lado e depois é só desvirar a bolsa. Então, já passei o viés aqui, ó, dos dois lados. Agora, pessoal, eu vou desvirar. Pessoal, finalizamos aqui a nossa mala de mão. Olha só que maravilhosa. Eu já desvirei ela, já ajeitei tudo. Posicionei aqui a alça de mão. Lembrando, pessoal, que aqui eu não vou ensinar vocês a fazerem essa alça, mas já tem a aula aqui no canal onde eu ensino a posicionar as ferragens da maneira correta, tá bom? Então é só fazer aí uma alça transversal regulável, normal, que a gente já é acostumado a fazer, tá? E olha só, maravilhosa, né? E aí, gostaram? Gostaram da aula da mala de mão? Gostaram da aula da necessaire? E aí, vão fazer esse kit? Quero ver, viu? Quem fizer, não esquece de marcar o perfil do Instagram, que é o Ateliê Toda Mimosa, que eu quero muito ver o trabalho de vocês e poder repostar lá nos stories também. E já me conta aqui nos comentários o que você achou dessa semana, dessas aulas e qual é a sua expectativa para as próximas aulas. Pessoal, muito obrigada por terem assistido essa aula e a gente se vê no próximo vídeo.